Segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2026, estamos apresentando novamente para todos vocês que nos assistem e que por isso mesmo nos dão toda a força para seguirmos em frente. Estamos apresentando o livro dos Espíritos, aberto já no capítulo 11, que trata dos 3 reinos da natureza. Allan Kardec nos mostra esse livro extraordinário, o livro dos Espíritos, iluminando a nossa vida e nos orientando para que todos nós tenhamos consciência e contato com esse mundo extraordinário que é o mundo dos Espíritos. Sendo assim, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Então, como vocês sabem, nós estamos estudando no capítulo 11 os 3 reinos da natureza e estamos continuando com o reino animal, já que os reinos mineral e vegetal nós já confirmamos, já falamos. Então vamos lá. No quesito 606, quis saber Kardec de onde tiram os animais, vejam bem, os animais, o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados. Portanto, meus amigos e minhas amigas, fiquem sabendo que os animais, eles têm uma espécie de princípio inteligente, uma espécie de alma que ainda está dando seus primeiros passos no caminho da espiritualização. E da onde que eles retiram este fluido, este elemento inteligente universal? É de lá, pessoal, é desse elemento universal. E nós colocamos aqui para vocês a Trindade. Existe a Trindade espiritual, universal, que é Deus, Espírito e Matéria. Deus que cria. Deus é o criador de tudo que existe na natureza e pelo universo todo, universo afora. Então Deus cria o princípio inteligente do universo, da qual é o Espírito. Somos todos nós, encarnados e desencarnados, nós viemos desse princípio inteligente. E pelo outro lado, Deus, ele criou também o chamado fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele banha todo o universo, todos os seres, todos os planetas, enfim, banha todos. E é desse princípio, desse fluido cósmico universal, que se extrai a matéria de tudo aquilo que é necessário. Todos os corpos são formados com esse elemento, com esse fluido cósmico universal. E na pergunta 606A, que é correlata com a 606, quis saber Kardec se a inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único. E, sem dúvida nenhuma, o princípio é o mesmo, só que no homem ele passou por uma elaboração que se eleva sobre a dos brutos, ou seja, dos seres dos reinos da natureza mais inferiores ainda ao reino animal, que nós passamos, somos do reino animal, só que temos, além disso, esse princípio inteligente, que nos dá a faculdade de pensar, de raciocinar. Então, aqui, para deixar bem claro que esse princípio inteligente do universo, na doutrina espírita, é a essência espiritual primordial, a fonte da inteligência que evolui da matéria bruta
até se individualizar como espírito, ganhando consciência e livre-arbítrio, sendo a origem de todas as formas de vida e inteligência, desde o átomo até o ser humano, manifestando-se na natureza através de leis e ordens que não são mero acaso, porque tudo isso é obra do nosso Pai Celestial. É isso que nós temos que entender, esse Pai abençoado que nos dá tudo o que precisamos para vivermos no bem, no amor, no trabalho. Então vamos em frente. Na pergunta 607, Allan Kardec começa assim: ficou dito que a alma do homem, em sua origem, ou seja, no seu início, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea. Certo? Essa pergunta, porque no estado de infância da vida corpórea não nos lembramos de nada. Quando saímos do ventre de nossa mãe, não temos ainda consciência de nada. E Allan Kardec, por analogia, está se referindo também ao espírito, que a sua inteligência apenas desponta e que ele ensaia para a vida. Então, o espírito também, ele teve um princípio. Esse princípio veio lá dos reinos inferiores da natureza, onde o princípio espiritual, ele vai se elaborando, vai se desenvolvendo progressivamente até acordar como espírito, que tem pensamento contínuo, diferente dos animais que eles têm um instinto que pode ser até, assim como alguns espíritas afirmam, uma espécie de inteligência, mas que não tem continuidade. Eles vão até um certo ponto e param, não conseguem desenvolver mais do que aquilo. Nós já falamos, por exemplo, as aves constroem seu ninho sempre do mesmo jeito. Elas não conseguem efetuar melhorias, é sempre daquele jeito. Alguns animais fazem suas tocas para abrigo da família sempre do mesmo jeito. Não mudam em nada, eles não têm capacidade de melhorar a própria habitação deles. Portanto, prosseguindo, então, essa inteligência, ela desponta e se elabora e ensaia para a vida. E daí Kardec manda a gente ir ao item 190 para saber onde cumpre o espírito essa primeira fase. Portanto, o espírito está dando aquele primeiro passo para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Qual é, portanto, o estado da alma em sua primeira encarnação? Vejam bem, que pergunta importante. Respondem os espíritos: o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha e ela se ensaia para a vida à medida que formos crescendo no trabalho, no amor, numa vida voltada para o bem. Então essa consciência vai desabrochando e o espírito vai adquirindo conteúdo moral e intelectual, e hoje nós sabemos de espíritos de altíssima evolução, como Jesus, nosso querido mestre, que fez a sua evolução, nós nem sabemos em que mundos, e acabou sendo por intermédio de Deus Pai que ele tivesse a atribuição de orientar esse planeta, o que ele tem feito. Olha, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quem leu o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, deve ficar sabendo que Jesus, no livro A Caminho da Luz, que Jesus começou esse trabalho aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Provavelmente nós talvez nem existíssemos ainda como espírito.
Ainda estávamos elaborando esse princípio inteligente e ele já foi o mentor, já era o mentor que veio para elaborar, para conduzir a Terra até o seu destino final, evoluindo a Terra e os seus habitantes. Então é uma maravilha quando a gente estuda o Espiritismo, esses livros formidáveis. E na 607A, parece assim, pergunta Kardec, que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Respondem os espíritos. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende a unidade? É verdade, tudo se encadeia. Se encadeia para uma finalidade única, que é a unidade de ponto de vista. É nesses seres, prosseguem os espíritos, que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. E como nós já vimos isso em passagens anteriores, é, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o da germinação das plantas, por exemplo, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Portanto, nós já vimos que esse princípio inteligente ele vem lá das cadeias inferiores dos reinos da natureza, e esse princípio vai evoluindo cada vez mais até receber essa preciosa faculdade que é a vida do espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com esta consciência tem consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Veja que importante. É por isso que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. E estamos submetidos à lei de causa e efeito. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Como? Depois do período da infância e da adolescência, o que vem? Vem a juventude. E depois da juventude, o que vem? Vem a idade madura. E é uma sequência, pessoal. Assim como nós passamos por esse período de infância, juventude, madureza, senectude, é aquela roda que não tem fim, que vai proceder sempre assim. Nós partimos quando o nosso corpo não tem mais condições, voltamos para o plano espiritual, lá fazemos tudo aquilo que for necessário, voltamos num novo corpo e começa o ciclo novamente, até chegarmos ao amadurecimento espiritual necessário, onde não teremos mais a possibilidade de encarnação desde que queiramos. Como, por exemplo, Jesus não tem necessidade de encarnar, não precisa mais, porque atingiu os cumes da evolução espiritual. Portanto, prosseguindo, dizem os espíritos, nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Nós nem lembramos disso, seja quem for. Seja um gênio, seja um sábio, ou sejamos nós humildes operários que trabalhamos no bem, nós não temos sequer conhecimento, não nos lembramos de nada. Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e sua importância para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza
crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. E daí nós perguntamos aquela pergunta de sempre: será que nós devemos duvidar da inteligência de Deus? Ponto. Nada mais a falar. E aqui nós colocamos, né, uma frase de Kardec muito interessante: Deus e a imortalidade da alma. Desde que somos criados, nós vamos viver para sempre. Somos imortais. Se fundirão numa grande e vasta unidade logo que a razão triunfe dos preconceitos. Assim que nos libertarmos desses preconceitos, do materialismo da vida vulgar, nós estaremos dando um grande passo para nos fundirmos com esta realidade do mundo espiritual, onde reina a felicidade, porque lá não existe essa ânsia pelas coisas materiais. O próprio Jesus afirmou que o ladrão rouba e que a ferrugem destrói. No plano espiritual não tem nada disso. Vamos em frente. Pergunta 607b, que é correlata com a anterior. Esse período de humanidade começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Nós já falamos disso. Jesus, nós não sabemos aonde ele começou a sua encarnação. E nós também não sabemos aonde, se nós já encarnamos em mundos materiais, outros que não seja a Terra. O fato é que os mundos materiais são objetos apropriados para o desenvolvimento do espírito humano. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Nós já mostramos para vocês a pirâmide da evolução espiritual. Nos mundos inferiores são os primeiros espíritos que tiveram consciência, que se elaboraram e vivem agora como espírito, e lá eles têm esses mundos à disposição para darem início ao processo de evolução e de aprendizado. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta, e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, quando adquiriu um corpo humano como o nosso, esteja apto a viver na Terra. Porém, dizem os espíritos, esse caso não é frequente. E seria antes uma exceção. Mas a exceção, como nós sabemos, não faz a regra. Prosseguindo, pergunta 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade? Será que tem? Vamos ver o que dizem os espíritos. Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito, e é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. É verdade, nós nos lembramos do que fomos, nós temos uma vaga consciência por aquilo que somos na presente. Se um homem é maldoso, é perverso, é um criminoso agora, o que a gente pode pensar? Que ele vem de existências pregressas, inferiores, e que ainda não conseguiu se libertar. Então, exatamente como o homem não se lembra dos seus primeiros tempos, de sua infância, e ainda mesmo do tempo que passou no ventre materno, eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começarem. É verdade, nós não temos a menor ideia. E Kardec manda ver o item 78. Eu vou pegar o livro dos Espíritos e vamos ver o que diz a pergunta 78, que eu já deixei preparado aqui. A pergunta 78 é a seguinte: o homem, os espíritos,
tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Veja que a resposta elucida completamente aquilo que a gente está mostrando. Respondendo os espíritos, dizem o seguinte: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas, quando e como Ele nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, e com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. É claro, se Ele é eterno, Ele está criando sem cessar desde toda a eternidade. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, dizem os Espíritos, ninguém o sabe. Isso é um mistério. E é verdade, para nós é mistério. Mas, por enquanto, à medida que nos desenvolvermos, a gente vai tendo esse conhecimento. Tá certo? Muito bem. Vamos prosseguir então. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Quem é essa figura aí? Somos nós. Vocês ficam surpresos? Pessoal, é claro que nós viemos lá do tempo das cavernas, da idade da pedra lascada, viemos nos aprimorando e hoje nós somos aqui esses espíritos, esse corpo humano mais plástico, mais suscetível à beleza, não é? Homens e mulheres, e vamos evoluindo corporalmente e espiritualmente sempre. Nos mundos muito mais evoluídos do que a Terra, os seres são belíssimos. Eles não têm todos esses problemas que nós temos, como a velhice que vai degenerando o corpo humano. Lá serão sempre belos, jovens. Então nós estamos mostrando a pedra lascada, o homem fazendo o seu primeiro machado para com ele se defender, não é? Dos grandes animais bravios daquela época, não é? Os dinossauros, e assim prossegue o homem. E aqui nós voltamos a mostrar para vocês aí o quadro da evolução humana. Vejam as primeiras figuras, não é? O homem, o princípio inteligente. Vejam bem, nós não fomos macaco, pessoal. É isso que muita gente pensa. Então nós já fomos leão? Não. Fomos macaco? Não. É o princípio inteligente que passa por esses seres e se individualiza e se elabora para se tornar espírito. Então vocês vejam que veio lá do antropóide e vai seguindo em frente até ser esse cidadão que nós conhecemos. E vejam como era o rosto dos nossos irmãos, o que nós somos. Vejam que vai se aprimorando. E à medida que evoluímos, o nosso corpo também evolui. Vamos em frente? Mas antes, vamos ver a pergunta. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar anti-humano? Respondem os espíritos. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. É verdade. Nós evoluímos progressivamente, eu diria até homeopaticamente. Vamos de passo em passo progredindo. Na natureza nada dá saltos. Então, há sempre, dizem os espíritos, anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Porque tendo o livre-arbítrio, nós estamos
livre das peias que nos prendem, ainda como seres que fomos ainda muito atrasados, mas com o livre-arbítrio a gente pensa, raciocina o caminho que quer seguir. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. É verdade, assim que a gente tem esse conhecimento, fica aquele desejo de progredir mais rapidamente, de seguir em frente, estudando, trabalhando, amando. É assim que deve ser. Nada para na natureza, tudo evolui. E vamos então evoluindo para frente. 610, o número da pergunta. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se então? Não, é a resposta. Mas a questão não havia sido desenvolvida. E há coisas que não podem vir senão a seu tempo. É verdade, todo conhecimento chega para nós no devido tempo. Porque se vierem ensinos muito superiores ao nosso conhecimento, nós não vamos entender nada. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo melhor as coisas. Quando estudamos um livro, à medida que evoluímos, esse livro vai nos oferecendo mensagens cada vez mais edificantes. Quando nós lemos o livro dos Espíritos, que já lemos diversas vezes, nós encontramos sempre novidades. Parece que esse livro ele é infinito, porque quanto mais nos capacitamos em desenvolvimento intelectual e moral, mais esse livro abre as suas portas para que a gente entenda melhor as coisas do mundo espiritual. Portanto, o homem é, de fato, um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer, ou seja, que raciocinam, que tem vontade própria, pensamento contínuo. É isso. Então vamos em frente. E agora aqui é um comentário do nosso querido tradutor. É o seguinte: Descartes, o grande filósofo francês, ele ensinava que os animais são máquinas, agindo segundo as leis naturais próprias do animal, por não terem espírito. Essa concepção, que no tempo de Kardec era ainda bastante difundida, prevalece até hoje entre a maioria dos homens. Os espíritos a contestaram, como se vê, e sua opinião é referendada pelas ciências. Nota do tradutor. Portanto, não é de Kardec. Mas nós já vimos que os animais não têm alma de fato, mas eles têm aquele princípio inteligente que habita neles e que se elabora para a vida, para o progresso. E prosseguindo com o nosso tradutor, a dialética marxista contraria aparentemente este princípio, com a afirmação de que a natureza dá saltos. Nós já falamos, não dá saltos. Na realidade, esses saltos são qualitativos e decorrem da acumulação de pequenas modificações quantitativas, ou seja, de uma cadeia de ações e reações. Portanto, a qualidade vem secundada pela quantidade, mas tudo isso em doses exatas e necessárias para o nosso progresso. E Engels, também outro marxista, não é, do tempo do comunismo, ele afirmou: embora com toda a sua graduação, a transição de uma forma de movimento para outra sempre se apresenta como um salto que se resolve em revolução.
essa teoria justifica a revolução social material. Mas essa mesma revolução, segundo o marxismo, só pode ocorrer em condições especiais, preparadas por uma longa série de acontecimentos. Dessa maneira, mesmo diante da concepção materialista revolucionária, permanece válido em sua substância o princípio espírita. Nada na natureza se faz por transição brusca. Todo salto é o fim de uma cadeia de ações e reações. Então, o marxismo, naquela época, né, ele surgiu por causa da vida dos nobres, né, que tinham uma vida riquíssima, nababos, e o povo miserável sofria. Então, houve essa revolução. Essa revolução que foi muito brusca, violenta, não é? Assassinaram toda a nobreza daquela época. Enfim, quem quiser ler um pouco da história, não é só consultar aqui nos mecanismos de busca e ficará conhecendo. Para nós, essa tem pouco valor. O que interessa mesmo é o refinamento espiritual. É o que fazemos com o estudo das obras básicas da Constituição. Então, meus irmãos, meus queridos, nós estamos finalizando. Quem quiser ver o nosso canal no YouTube, Rui Espiritismo, e nós passamos pelo Facebook, Twitter, que agora é X, os mensageiros e o WhatsApp. Quem quiser conversar conosco, nós temos um e-mail, rembarbosa046@gmail.com, e nós estamos aqui para colaborar. E finalmente, como é nosso hábito, a nossa mensagem evangélica, de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, dois seres formidáveis. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera divina ajuda. Somente nos acontece o que será melhor para nós. A lei de Deus é de amor. E o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então é isso, meus queridos. Estaremos juntos sempre às quartas-feiras, a partir das 16 horas. Muito obrigado. Fique na paz do nosso querido Mestre e nos encontraremos na próxima quarta-feira.